É só uma reunião de família, disse meu pai. Quando não fui convidado para a grande festa de boas-vindas do meu irmão, reservei uma viagem de esqui em vez disso. Dias depois, minha família começou a explodir meu celular com mensagens. Lucas estava esparramado no sofá, rolando o feed do celular, quando a mensagem de Matheus apareceu. Ei, só para avisar. A festa é neste fim de semana. A lista de convidados já está fechada. O espaço era limitado, então tivemos que reduzir. Espero que entenda. As palavras foram como um soco no estômago. Matheus, o irmão mais novo, recém-chegado de uma missão de 2 anos, estava organizando uma festa de boas-vindas. E Lucas, que tinha sido o suporte dele em cada chamada de vídeo pichelada do outro lado do mundo, não tinha sido incluído. Ele ficou encarando a tela, o polegar pairando sobre o botão de resposta, esperando a continuação com brincadeira, que nunca veio. Eles sempre foram próximos. Lucas passava madrugadas acalmando Matheus quando ele duvidava que conseguiria terminar o treinamento básico, mandava caixas com seu jerky favorito quando a comida do exército enjoava, e até ajudou Camila, sua noiva, a organizar uma chamada surpresa quando ele estava no Kuwait. Agora o espaço estava apertado. A mandíbula de Lucas travou enquanto ele rolava o histórico de mensagens, uma infinidade de "você é o melhor, Lucas, e não vejo a hora de te ver", tudo agora soava como uma piada cruel. Precisando de respostas, ele ligou para o pai, que vinha falando da festa havia semanas. O telefone mal tocou 2 vezes antes da voz áspera atender. Oi, filho, o que houve? Lucas não perdeu tempo. Pai, o Matheus acabou de me mandar mensagem. Não fui convidado para a festa dele. O que está acontecendo? Houve um momento de silêncio, depois um suspiro, como se Lucas fosse o problema. Olha, é só uma reunião. Não exagera. O lugar é pequeno. Não deu para chamar todo mundo. Lucas apertou mais o celular na mão. Pequeno? Acabei de ver o post do Matheus com todo o pessoal marcado. Ele colocou mais de 100 pessoas. O pai tossiu, pego de surpresa. Ah, você sabe como essas coisas são, confirmações de última hora. Não é pessoal. Não é pessoal? O peito de Lucas queimava. Ele passou meses criando os convites de boas-vindas do Matheus, de graça, ajustando cada detalhe até Camila dizer que estavam perfeitos, e agora ele tinha sido cortado como um acompanhante aleatório. Pai, eu sou irmão dele. Ele insistiu, com a voz firme, porém cortante. Como isso não merece um convite? Mais um suspiro do pai. Lucas, não transforma isso num drama. É só uma noite. Essa frase foi como jogar gasolina no fogo. Lucas desligou o telefone, com a fúria borbulhando, já planejando algo maior do que uma simples discussão mesquinha. Ele ficou sentado ali, o celular ainda quente da ligação com o pai, as palavras dele ecoando na mente como uma música ruim em loop. É só uma reunião. Só uma reunião. Não era só nada. Era a volta do Matheus. O irmão que ele apoiou em cada etapa da missão, o mesmo por quem ele largou tudo sempre que precisava de alguém para tirá-lo do fundo do poço. E agora aquele encolher de ombros do pai deixava claro que o papel de Lucas na família era opcional. Descartável. Ele jogou o celular no sofá e começou a andar pela sala, o chão de madeira rangendo sob seus passos inquietos. Cada lembrança de ter se esforçado ao máximo por Matheus, revisar o ensaio de alistamento, mandar dinheiro quando o carro quebrou, passava como uma retrospectiva da própria ingenuidade. A raiva foi crescendo aos poucos, virando algo mais quente, mais cortante. Ele sempre foi o elo que unia tudo, o que acobertava os erros de Matheus. Como aquela vez em que ele foi pego dirigindo bêbado depois de uma noitada, e Lucas dirigiu 2 horas para buscá-lo, sem fazer perguntas. Até o anúncio de noivado dele, Lucas que fez, passou a madrugada acordado acertando a fonte porque Camila queria que ficasse perfeito. E o que ele ganhou com isso? Uma mensagem falando sobre limitações de espaço e um pai tratando aquilo como se fosse uma reclamação por ter perdido uma sessão de cinema. Lucas parou de andar, os punhos cerrados, olhando para a foto emoldurada na lareira. Ele e Matheus na formatura do treinamento, com os braços nos ombros um do outro, sorrindo como se nada pudesse separá-los. Aparentemente, podia. E aí veio o golpe final. Lucas estava pegando um café no Brew Heaven na manhã seguinte, ainda sensível da noite anterior, quando ouviu. 2 primos, Patrícia e Gustavo, estavam sentados perto da janela, as vozes se sobressaindo ao barulho da máquina de expresso. Nossa, a festa do Matheus vai ser épica, disse Patrícia, rolando o celular. Gustavo sorriu, se inclinando. Aposto que o Lucas fez alguma coisa para irritar ele, né? Nem foi convidado. Patrícia riu, aquele riso agudo e despreocupado. Pois é, meio triste, na real. Lucas congelou no meio do passo, o café tremendo no copo. O barista chamou seu nome, mas ele mal ouviu, o calor subindo pelo pescoço conforme as palavras afundavam. E irritou ele.
Como se ele fosse algum parente distante implorando por um lugar na festa. Ele era o irmão do Mateus, caramba. As pessoas olharam, os olhos se voltando na direção dele, e Lucas saiu correndo pela porta, o constrangimento público corroendo por dentro. Quando chegou em casa, a humilhação já tinha se fundido com a raiva, uma mistura volátil que o deixou tremendo. Afundaram no sofá, relembrando todas as vezes em que passaram pano para Mateus. Aniversários esquecidos, cancelamentos de última hora, ligações que só vinham quando ele precisava de um favor, e o pai, sempre ali com seu discurso de "seja pessoa madura". Como se os sentimentos de Lucas fossem um incômodo a ser administrado. A fofoca da cafeteria foi a gota d'água. A prova de que não era apenas uma exclusão privada, mas um memorando familiar de que Lucas não importava. Pegou o celular, o dedo pairando sobre o número do pai, tentado a ligar de volta e despejar cada gota de ressentimento. Mas pra quê? O pai só ia suspirar de novo, mandar ele se acalmar, e Mateus nem atenderia. Algo dentro de Lucas estalou. Apagou o contato do pai e abriu um aplicativo de viagens. Se ele não era bom o bastante para a grande noite de Mateus, então com certeza não ia ficar por perto choramingando por isso. Começou a rolar destinos, cada clique trazendo uma onda de desafio. Havaí. Longe demais. Miami? Cheia demais. Até que chegou em Colorado. Um chalé de esqui em Breckenridge, com picos cobertos de neve e cabanas aconchegantes, apareceu na tela. Perfeito. A festa de Mateus seria no sábado. Ótimo. Lucas estaria descendo as pistas de neve em vez disso. Em algum lugar a mais de 1000 quilômetros da palhaçada da família. Fez a reserva sem hesitar. Um voo em primeira classe na sexta noite. Um chalé à beira da montanha com hidromassagem privada e pacote completo. Aulas de esqui, passes para o teleférico, tudo incluído. O valor era de cair o queixo, mas Lucas nem piscou. Passou anos sendo bom irmão. Agora era a vez dele se mimar. A decisão foi como tirar um peso que ele nem sabia que carregava. Ligou para o trabalho, pediu alguns dias de férias. O chefe nem questionou, só disse, "Você merece", e Lucas começou a arrumar as malas. Botas de neve, roupas térmicas. Aquele casaco acolchoado que tinha comprado para uma viagem que nunca aconteceu. Cada item jogado na mala era como vai se ferrar para as expectativas da família. Imaginou a cara do pai ao perceber que ele não iria aparecer para implorar. A confusão de Mateus ao ver que Lucas tinha simplesmente desistido. Ótimo. Que eles se virem. Na noite de quinta-feira, Lucas não conseguia dormir. Com adrenalina no corpo, sentou-se à escrivaninha e começou a rascunhar uma paisagem da vista do chalé. Picos irregulares, uma lareira acesa. Algo para postar depois. O celular apitou, uma mensagem da mãe. "Soube que você está chateado com a festa." O pai disse que não é nada demais. "Só vem assim mesmo." Lucas bufou. "Só vem assim mesmo." Como se um convite por pena resolvesse tudo. Nem respondeu. Continuou traçando as linhas, cada vez mais firmes, mais raivosas. Outro apito. Agora era Mateus. "Cara, você não tá realmente bravo, né? É só uma festa." Só uma festa. O eco da frase do pai foi demais. Lucas largou o lápis com força, pegou o notebook e atualizou a viagem. Assentos em primeira classe na ida e na volta. Um instrutor de esqui particular. Se era para fazer isso, que fosse direito. Na manhã de sexta, Lucas estava de pé na cozinha, tomando café, encarando a mala pronta ao lado da porta. O voo era dali a 6 horas. Iria embora enquanto os amigos de Mateus provavelmente estariam pendurando enfeites e abrindo cerveja, sem nem imaginar que Lucas estava fora do jogo. Abriu o Instagram, digitou a legenda, "Quando você não está na lista, faz os próprios planos" e agendou a publicação para o meio do voo. Sem dar pistas antes da hora. Deixaria o choque bater quando ele já estivesse longe. O táxi buzinou lá fora e Lucas pegou a mala, com um sorriso de canto nos lábios. Ele não estava apenas fugindo, estava reescrevendo a história. Mateus podia ter sua festa, o pai podia ter suas desculpas. Mas Lucas? Ele estava indo para as montanhas, e nada o faria voltar. Lucas desceu do avião em Denver, o ar gelado das montanhas batendo como um botão de reinício enquanto ele puxava a mala pelo terminal. O voo em primeira classe tinha sido um sonho. Toalhas quentes, um copo de bourbon, espaço para as pernas que finalmente não o fazia se sentir enlatado. A publicação no Instagram foi ao ar no meio do voo, uma selfie com a janela do avião mostrando um mar de nuvens, com a legenda, "Quando você não está na lista, faz os próprios planos." Sem marcações, sem explicações, só uma flexada discreta. Quando aterrissou, o celular já vibrava com mensagens, mas ele ignorou, saboreando a liberdade de estar a mais de 1.500 quilômetros da festa de Mateus e das desculpas do pai.
Do lado de fora, uma van elegante com o logo Breckenridge Lodge o aguardava. O motorista, um senhor com barba grisalha e um sorriso simpático, jogou a mala de Lucas no porta-malas e lhe entregou uma garrafinha de água. Primeira vez esquiando aqui? Perguntou enquanto pegavam a estrada, as montanhas rochosas se erguendo como dentes contra o céu. Sim, respondeu Lucas, recostando-se no banco. Precisava de uma mudança de ares. O motorista assentiu. Sem perguntas, apenas apontando alguns picos ao longe. À medida que a estrada subia, Lucas deixava a conversa rolar, a tensão da última semana se desfazendo a cada quilômetro. O chalé parecia saído de um cartão postal. Um prédio de madeira imponente abraçava a base da montanha, sua lareira de pedra gigante lançando faíscas contra o entardecer. Lucas fez o check-in, e a recepcionista, uma mulher animada chamada Carla, deslizou um cartão-chave e entregou um vinho quente em uma caneca que aqueceu suas mãos. Chalé à beira da montanha, como você reservou, disse ela. Os teleféricos estão a uns 50 metros da sua porta. Aproveite, disse Carla com um sorriso. Lucas acenou com a cabeça, pegou sua mala e saiu, as botas rangendo sobre a neve fresca. A cabana era surreal, em uma cama king coberta de mantas de flanela, uma lareira a gás que acendia com controle remoto, e uma parede inteira de janelas exibindo a montanha sob um pôr do sol rosado. Largou a mala, abriu o vinho que tinha pego no saguão e foi até o deck privativo. O frio queimava as bochechas, mas aquela vista... Meu Deus, valia cada segundo. Afundou-se numa poltrona acolchoada ao lado da lareira, rolando as primeiras reações ao post. A prima Carla, a outra Carla, a legal, mandou um emoji de fogo. Vivendo o auge, comentou um antigo colega da faculdade. Cara, cadê meu convite? Escreveu o tio Fernando, o esquisitão da família. Movimento insano, garoto. Devia ter largado esses aí há anos. Lucas sorriu, bebendo vinho, deixando aquela pequena sensação de vingança silenciosa se acomodar. Então apareceu a mensagem do pai. Você está sendo egoísta, Lucas. Essa noite é do Mateus. E egoísta. Depois de terem descartado ele como se fosse lixo velho. Lucas apenas arrastou a mensagem pro lado, sem se dar ao trabalho de responder. A mãe veio logo depois, por favor, não transforma isso numa coisa. Tarde demais. Já era uma coisa, e agora quem mandava era Lucas. Na manhã de sábado, enquanto provavelmente a festa de Mateus começava com cerveja barata e discursos ruins, Lucas estava colocando os esquis para sua primeira aula. O instrutor, um cara magro chamado Samuel, com o nariz queimado de sol, explicou o básico, em joelhos flexionados, bastões soltos. Não lute contra a montanha. Começaram por uma pista verde, uma descida leve que parecia voo. Quando Lucas pegou o jeito, o vento cortava o rosto, a neve voava ao redor, e pela primeira vez em dias, a mente dele estava vazia. Sem drama familiar, sem mágoa. Só adrenalina. Ao meio-dia, já estava fazendo curvas como se tivesse nascido com esquis nos pés, com Samuel gritando, você nasceu pra isso, por cima do barulho da neve. Lucas riu, sem fôlego, e tirou uma foto do teleférico, as botas balançando e os picos se estendendo até o infinito. Postou com a legenda, e neve vale mais que pena. De volta à cabana, trocou os esquis por um mergulho na banheira de hidromassagem. O vapor subia enquanto os flocos de neve derretiam ao tocar a água quente. O celular vibrava no deck, mas Lucas ignorou, observando a montanha brilhando sob os refletores. Ele tinha merecido aquilo, cada bolha, cada segundo de silêncio. Mais tarde, o bar do Lodge o chamou. Um espaço aconchegante com vigas expostas e um guitarrista tocando algo suave. Lucas sentou-se no balcão, pediu um uísque puro e deixou o calor da bebida afundar no peito. Um casal na mesa ao lado puxou conversa. Turistas de Seattle, passando a temporada. E o que te trouxe até aqui sozinho? Perguntou a mulher. Lucas deu um sorriso de canto. Reunião de família para a qual não fui convidado. Achei melhor me dar um upgrade. O homem riu e ergueu o copo. Um brinde a companhias melhores. Brindaram, e Lucas sentiu um leve estalo dentro de si. Orgulho, talvez, por ter escolhido o próprio caminho. O domingo amanheceu com um céu azul intenso, do tipo que faz a neve brilhar tanto que até dói olhar. Lucas voltou às pistas, desta vez se desafiando numa pista azul. As coxas queimavam nas descidas mais íngremes. Estava no meio da descida quando o celular vibrou no bolso do casaco, insistente o suficiente para ele checar. Era uma mensagem de Carla, a prima, não a recepcionista. Tá perdendo um show de horrores. Me liga se quiser fofoca. A curiosidade cutucou, mas Lucas guardou o celular, terminou a descida com uma parada desajeitada e um sorriso no rosto. De volta à cabana, serviu um café, colocou os pés perto da lareira e ligou para Carla. Ela atendeu no primeiro toque, a voz baixa, como se estivesse se escondendo. Ok, você vai amar isso, disse ela. A festa do Mateus?
Um desastre total. Lucas se inclinou para frente, o café já esquecido. Conta tudo. Carla não poupou detalhes. A Camila surtou ontem à noite. Pegou o Matheus flertando com a ex do colégio, na frente de todo mundo. Jogou a bebida nele e saiu batendo porta. O pai tentou acalmar, mas o Matheus estava completamente bêbado. Começou a gritar e deu um soco na parede. Quebrou a mão. A mandíbula de Lucas caiu, uma risada escapando. Pera, ele quebrou a mão? Disse Carla, rindo. Adeus viagem, adeus tudo. O pai tá furioso, a mãe chorando, e o Matheus culpando todo mundo menos ele mesmo. Lucas balançou a cabeça, imaginando a bagunça. Parece, bem típico. Desligou a ligação e ficou olhando para a lareira, a loucura toda finalmente se assentando. A grande noite do Matheus, sua recepção de herói, afundada. E Lucas nem precisou estar lá para ver. Pegou o celular, tirou uma foto da banheira soltando vapor diante da neve, e postou. Acho que escolhi o fim de semana certo para sumir. As curtidas vieram rápido, mas Lucas nem ficou esperando. Saiu para o lado de fora, o frio o acordando de imediato, e respirou fundo. Aquilo não era só uma fuga. Era um recado. Matheus podia ficar com sua festa, o pai com seus sermões, mas Lucas tinha as montanhas, o uísque, a paz. E ele ainda não tinha terminado. Na manhã de domingo, Lucas acordou com a luz dourada atravessando as persianas da cabana, aquele brilho gelado que prometia mais um dia perfeito nas pistas. Se espreguiçou, as articulações estalando das descidas do dia anterior, e foi até a cozinha de meias. A cafeteira fazia seus barulhos enquanto ele revivia a ligação com Carla na cabeça, na festa do Matheus indo por água abaixo, o chilique da Camila, a mão quebrada. Era bom demais, quase como se o universo tivesse decidido equilibrar a balança. Serviu uma caneca de café quente preto, e foi para o deck. A montanha estava ali, imponente e serena, indiferente ao caos que acontecia lá longe. Lucas sorriu, tomando um gole. Deixa eles afundarem. O celular, carregando no criado mudo, estava quieto desde que ele silenciou as notificações após a mensagem da Carla. Mas a curiosidade começava a roer. Pegaram o celular, passando o dedo pela tela de bloqueio. A repercussão do último post, acho que escolhi o fim de semana certo para sumir, tinha explodido. Primos mandando emojis de riso, colegas de trabalho comentando lenda. Até um amigo aleatório do ensino médio escreveu, você é meu herói. E então vieram as mensagens da família. Mãe e Lucas, me liga. Aqui tá um caos. Pai, e isso não tem graça, Lucas. O Matheus está machucado. O próprio Matheus, encara, onde você tá? Ontem tudo desandou. O sorriso de Lucas se alargou. Machucado. Ele tinha socado uma parede. Culpa dele mesmo. E então veio o golpe final, na próxima mensagem de Matheus. Isso não teria acontecido se você estivesse aqui para me acalmar. Obrigado por nada. Lucas ficou olhando, o café parado a meio caminho da boca, a descrença virando uma risada curta e seca. A acalmar ele? Depois de ter sido cortado da noite especial? A audácia era absurda. O pai insistiu, você nos abandonou quando mais precisávamos. Espero que esteja feliz. Feliz. Eles estavam em êxtase. A família que o tratava como Step agora queria que ele fosse mecânico de um acidente que nem causou. Lucas bateu a caneca na mesa com força, espirrando o café no deck. Só pode ser piada, murmurou. O celular continuava vibrando. Mais uma da mãe. E então, inacreditavelmente, de Camila. Lucas, eu não sei o que fazer. O Matheus tá um caco. Me liga, por favor. Lucas bufou. Camila, que rasgava elogios quando ele ajudou com a chamada de noivado, não disse uma palavra quando ele foi cortado da lista. E agora queria um salva-vidas? Ele rolou a conversa, juntando as peças. A história da Carla tinha buracos. Hora de preencher. Ligou de novo para a prima, encostando-se na grade do deck enquanto o telefone chamava. Ela atendeu rápido, com a voz baixa, mas animada. Ah, agora você vai adorar, disse ela. Onde a gente parou? Perguntou Lucas, sorrindo. A mão do Matheus, né? Exato. Então, depois que a Camila saiu, o Matheus pirou. Gritou com o tio, culpou ele por ter convidado a ex. O pai gritou de volta, chamou ele de ingrato, virou um barraco. Aí o Matheus socou a parede, estourou os dedos e começou a gritar de dor. A festa morreu ali. Naquela altura, metade dos convidados já tinha ido embora. A outra metade só ficou parada, olhando. Lucas riu, imaginando a cena, em as serpentinas caídas, latas de cerveja no chão, Matheus agarrando a mão como uma criança fazendo birra.
Fica melhor, continuou Carla. O tio Pedro, lembra? O bêbado? Desmaiou de cara dentro da poncheira tentando apartar a briga. Tiveram que pescar ele de lá. Encharcado de suco. Lucas quase engasgou com o ar. Mentira. Juro por Deus, disse Carla, rindo. E aí a avó chegou, estilo juízo final, dizendo que o Mateus era uma vergonha por ter te excluído. Disse que foi sangue ruim que amaldiçoou a noite. O sorriso de Lucas ficou ainda maior. A avó, a carta selvagem da família, jogando o karma como um tijolo. Ela não tá errada, disse ele. Ah, e o local, disse Carla. Cortaram o bar cedo porque o Mateus tentou pedir doses com a mão quebrada. Expulsaram todo mundo às 11 da noite. Foi um desastre total. Lucas desligou a chamada, a cabeça girando com a gloriosa tragédia. O momento heróico do Mateus, sua grande noite de boas-vindas, tinha virado um circo familiar, e ele nem precisou estar lá para limpar a bagunça. O celular acendeu de novo. Mensagem da mãe. Estamos desmoronando, Lucas. Você precisa ajudar. Ele ignorou. Mas a próxima mensagem de Mateus o fez parar. Desculpa, tá? Eu não achei que ia ficar tão ruim. Volta pra casa. Desculpa agora. Depois dos cochichos na cafeteria, da mentira sobre limitação de espaço, das acusações, a mandíbula de Lucas se fechou. Tarde demais. Colocou o equipamento de esqui, amarrando as botas enquanto o plano do dia se formava. Mais uma descida, talvez almoço no grill do lodge. Mas o celular não parava. Mensagem de voz do pai. A voz rouca. Isso é culpa sua, Lucas. Se você tivesse aqui, o Mateus não teria surtado. Me liga. Lucas apertou deletar, com a raiva fervendo. Tinha sido apagado da lista de convidados, humilhado em público, e agora era o bode expiatório? Entrou com raiva, pegou uma caneta e mentalmente rabiscou um recado. Nunca mais consertar as merdas deles. A montanha chamava, e Lucas respondeu, descendo uma pista azul com fúria. A neve voava, o vento rugia, e cada curva queimava a culpa imposta pela família. Parou no fim da pista, ofegante, e checou o celular uma última vez. Camila, de novo. Por favor, Lucas. Tô implorando. Ele ficou ali, com o dedo pairando sobre o botão de bloqueio, e clicou. Mateus. Pai. Mãe. Camila. 4 toques. Silêncio. Doce e pesado. Mandou mensagem para Carla. Essa festa, parece que foi um estouro. Ela respondeu rápido. Você é uma lenda. A avó ainda tá reclamando. Diz que o Mateus colhe o que planta. Lucas guardou o celular e foi para o bar do lodge, pediu um hambúrguer e uma cerveja. O ambiente vibrava com esquiadores trocando histórias, bem longe do desastre que era sua família. Comeu devagar, saboreando o hambúrguer suculento, o gás gelado da IPA. O bartender deslizou um guardanapo com um sorriso. Você tem cara de quem ganhou alguma coisa. Lucas riu. Ganhei sim. Minha sanidade. Deu uma gorjeta generosa, levantou-se e saiu, os passos estalando sobre a neve. A banheira de hidromassagem esperava, o vapor subindo no entardecer, e Lucas se afundou, deixando o calor derreter o que restava da tensão. Tirou uma foto, bolhas girando, a montanha brilhando ao fundo, e postou, pelo visto, não perdi nada. Um brinde por desviar das balas. As curtidas começaram a subir, mas Lucas nem ligava. A festa do Mateus era cinzas, a família em colapso, e ele ali, intocado, tranquilo, livre. Recostou-se, os olhos nas estrelas, e deixou a noite engolir o resto. Lucas acordou na segunda com o som suave da neve deslizando pelo telhado da cabana, um lembrete gentil de que ainda estava protegido naquele santuário nas montanhas. A banheira quente, o mergulho, a cerveja da noite anterior, tudo tinha deixado o corpo solto, mais leve do que se sentia há anos. Saiu da cama, preparou uma jarra de café e foi para o deck de roupão grosso, o vapor da caneca subindo no ar gelado. As montanhas rochosas se estendiam vastas e silenciosas, uma fortaleza entre ele e o colapso da família. A última atualização da Carla e os números bloqueados selaram tudo. Lucas tinha encerrado o papel de faxineiro emocional. Tomou o café devagar, lembrando da frase da avó sobre sangue ruim, com um sorriso. Deixa com ela transformar o fiasco do Mateus numa justiça cósmica. O celular, agora um bloco de silêncio abençoado, repousava no balcão. Sem mais súplicas, sem mais culpa. Só paz. Lucas terminou o café, amarrou as botas e voltou às pistas para mais uma descida matinal. A trilha azul parecia mais suave naquele dia, as curvas mais precisas, a confiança crescendo a cada virada. Parou no topo, o fôlego saindo em nuvens no frio, e deixou a vitória se instalar.
A festa de Mateus afundou. A família estava perdida. E Lucas? E estava florescendo. De volta à cabana, tirou o equipamento e entrou no site do Lodge, uma faísca de impulso acendendo. A viagem estava programada para acabar na quarta. Mas por que voltar logo? Abriu o notebook e estendeu a estadia por mais uma semana. Mais esqui, um tour por trilhas nevadas, algumas noites no bar. Trabalho? Nem ligava. Outro e-mail pro chefe, outra resposta em aproveite o tempo que precisar. Lucas sorriu imaginando a cara do pai quando ele não aparecesse para implorar. Deixa ele se corroer. Reservou tudo. O voo de volta em primeira classe foi remarcado para o próximo domingo. E com isso, sentiu o fio da dependência se rompendo de vez. O almoço foi um sanduíche de carne no grill, o Lodge vibrando com os esquiadores da semana. Lucas comeu sozinho, saboreando a solidão, quando recebeu uma mensagem da Carla. Aviso, e mamãe tá planejando uma intervenção. Quando você voltar, acha que você tá em queda livre. Lucas riu alto no meio das batatas. Queda livre. Tirou uma foto do sanduíche com os picos nevados aparecendo pela janela ao fundo, e respondeu. Diz pra ela que tô ocupado florescendo. Não vou voltar. A resposta da Carla veio na hora. Icônico. Ela vai surtar. Ótimo. Que surte. Lucas terminou de comer, deu uma boa gorjeta ao garçom e saiu, a ideia da emboscada da mãe alimentando um prazer mesquinho. Naquela noite foi ao bar, uísque na mão, o guitarrista tocando um cover de Sweet Home Alabama. O casal de Seattle do sábado reconheceu, acenou, e Lucas se juntou a eles, trocando histórias de esqui entre um drink e outro. La família sigue explotando? Perguntou o homem, sorrindo. Ah, com certeza, disse Lucas, girando o copo. A avó chamou de justiça divina. Eu chamo de bala desviada. A mulher ergueu o copo num brinde. Por desviar das balas. Brindaram, e Lucas sentiu os últimos fios da culpa se soltarem. Aquele novo eu, leve sem bagagem, era melhor que qualquer reunião de família. Na terça, ele fez o tour nas trilhas fora de pista, guiado por um instrutor que o levou por neve intocada. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som dos esquis e pela própria respiração. No topo, Lucas sacou o celular, tirou uma foto do branco infinito e postou. 0 arrependimentos. 100% paz. Nenhum parente viu, estavam todos bloqueados. Mas os likes vieram de amigos, da Carla, até do tio Fernando. Continue esfregando, garoto. Lucas continuou. Mandou uma última mensagem para a mãe e pro Mateus. Aproveitem a intervenção. Tô ocupado demais desviando da bagunça de vocês. Depois disso, bloqueou as respostas. Fim. De verdade. Na quarta-feira, relaxando na cabana com um livro e a lareira acesa, Lucas se sentia solto e livre de um jeito que não sabia que precisava. A festa do Mateus. Os sermões do pai. As lágrimas da mãe. Agora eram só fantasmas, sumindo com cada floco de neve que caía. Ergueu a caneca de café em direção à montanha, um brinde silencioso à melhor decisão que já tomou. Que a família se vire. Lucas tinha as pistas, as estrelas. E uma paz que ele conquistou. Sem arrependimentos. Só triunfo.